Boa tarde, pessoal. Hoje estamos fazendo, né, uma live em alusão ao Dia da Consciência Negra, né? Esse dia que é importantíssimo para todos nós, né? Não só brasileiros, mas eu acredito que é uma coisa que deve ser uma data que deve ser enaltecida em todo o mundo, né? Então hoje temos a presença aqui, né, dos professores Joris Macena, da professora Samara, né? Samara, que todos que fazem parte da Escola Estadual Professor Severino Bezerra, na cidade de Tangará. E temos uma convidada especial, né, que é a Kícia Wendy. Ela que é militante do Movimento de Mulheres Negras da Paraíba, MMN, né, /PB, e da Marcha da Negritude Unificada da Paraíba. Ela é mestranda em Serviço Social pelo PPGSS da UFPB, especialista em gestão estratégica de pessoas, e ela também é bacharel em administração e assistência social. Ela é pesquisadora da condição de vida e reprodução das mulheres negras na sociedade brasileira. Então, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão também nesse momento, né, ao vivo conosco. Acredito que vai ser um momento muito prazeroso de uma discussão em que vai ser rica em aprendizagem, rica em informações e conhecimentos. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Então, já passo a palavra aqui para os professores, para o professor Jorismar, certo? Para ele iniciar, dar as boas-vindas e iniciar a sua fala. E logo em seguida, a professora Samara, certo? Obrigado, Isaú. Boa tarde a todos. Boa tarde a Samara, a Kizzy, a nossa convidada hoje aqui. Muito especial ver sua presença. Muito obrigado por ter aceito o convite. Hoje nós estamos realizando essa live em comemoração ao dia 20 de novembro, né, que é comemorado o Dia da Consciência Negra. Kizzy vai falar um pouco sobre esse dia e sua importância. Hoje, infelizmente, ocorreu um caso muito triste, né, no Brasil. Acho que algumas pessoas já acompanharam, que foi o espancamento, né, do João Alberto, de 40 anos, lá em Porto Alegre. Então, infelizmente, esse caso mostra, Isaú e Kizzy e Samara, que o racismo ele está muito presente no nosso cotidiano, né? E é uma coisa que nós precisamos, e principalmente nós que somos professores e trabalhamos com os nossos educandos, tentar justamente trabalhar essa questão e de toda forma combater, que a gente sabe que o racismo ele é muito forte no nosso país. E daqui a pouco a professora Samara vai falar também, mas eu já questiono, viu, Kizzy, você que com uma das perguntas que foram as mais recorrentes dos nossos alunos, que foi, eles perguntaram o que é racismo estrutural, né? O que é racismo estrutural? De que forma esse racismo se apresenta no nosso cotidiano? Então, eu quero só dar as boas-vindas a todos, né, aos que estão nos assistindo e ao pessoal que está presente aqui, né, dizer que é um prazer estar com vocês e, sobretudo, com uma pessoa, né, não estou conhecendo agora, mas, assim, pelo currículo, a gente observa que a Kizzy é uma mulher, né, além de estar envolvida na causa, é uma mulher também muito gabaritada, né, digamos assim, para falar do tema, né, em todos os sentidos, né, desde a sua experiência como mulher, né, como mulher negra, como militante, e todo o conhecimento que ela tem. Então, é um momento assim, a se aproveitar e a se ouvir. Né? Então, mais do que tudo, estamos aqui para ouvir e aprender. Então, passo aí a palavra para a Kísia para ela responder, né, a pergunta do Joris. Então, estão me ouvindo direitinho? Sim. Boa tarde a todos e a todas, né? Ao corpo docente e também aos alunos e alunas que nos acompanham nesse momento. Dizer que é uma satisfação poder participar desse processo de construção do conhecimento, porque a gente está sempre
em processo mesmo. O construimento ele nunca é acabado, a gente tem sempre que buscar adensar cada dia mais e mais. Agradecer o convite, né? Dizer que eu, né, sou uma mulher negra, sim, militante do movimento negro e do movimento de mulheres negras aqui da Paraíba. Acho bem importante pontuar isso, né? E aí, para poder falar do racismo estrutural, eu queria falar rapidamente da importância desse dia de hoje, né? Que é o Dia da Consciência Negra. Eu não vou me alongar muito nisso, mas eu quero trazer alguns pontos para a gente começar a refletir, né? Primeiro, dizer que esse dia marca, né, o resultado de muitos processos de luta desses movimentos negros. Eu vou até colocar no plural, porque ele não é um movimento só, são vários movimentos, são várias formas de se materializar esse movimento. Então, dos movimentos negros e dos movimentos de mulheres negras, que queria, antes de mais nada, demarcar uma denúncia acerca do 13 de maio, né? Como a maioria de nós aqui sabemos, quem sabe todos de nós, né, ou todas de nós, sabemos que o 13 de maio é o dia que se comemora, que se celebra, né, a abolição da escravatura. Só que a gente entende, eu digo a gente, sempre me colocando nesse espaço de mulher negra, de militante, né, de população negra. Mas esse é um conhecimento que precisa, né, ser espalhado para toda a população. E aí a gente reconhece que essa data 13 de maio não representa, de fato, um processo de abolição. A gente tem uma mudança de um regime que era escravocrata até então, que passa a um outro tipo de regime de trabalho, agora um trabalho que é assalariado, mas é um trabalho alienado, só que, na realidade, não são dadas as condições da população negra se inserir na dinâmica do trabalho, se inserir, de fato, na dinâmica da sociedade brasileira. Por isso, em protesto a essa data, no entendimento de que ela, de fato, não promoveu possibilidades de participação para a população negra de uma forma igualitária. Então, em virtude de hoje ser dia 20 de novembro, ser o dia em que morreu um líder negro de muita importância, né? Foi Zumbi dos Palmares, símbolo de luta e de resistência. Daí foi adotado, essa data foi adotada para que fosse um dia de luta, né? Um dia de luta e um dia de reconhecimento à causa negra. Portanto, Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. É importante demarcar isso. E aí, entrando na primeira questão sobre o racismo estrutural, é importante a gente entender que, para entender, primeiro, o que é racismo e se ele existe ou não existe, ainda existe essa dúvida em algumas pessoas, de que existe racismo ou não existe, eu sou racista ou não sou racista, né? Se a gente for questionar alguém, você é racista? Certamente essa pessoa vai dizer não, né? Porque também é difícil se assumir como uma coisa que hoje em dia a gente entende que é uma coisa negativa. Só que na realidade o racismo ele está presente no nosso cotidiano enquanto sociedade, sabe? E aí eu acho que o primeiro entendimento que a gente precisa ter é acerca de raça. Para existir racismo, né, a gente precisa entender raça. O que é raça? Existe a raça humana, correto? Sim, somos todos e todas da raça humana. No entanto, isso é do ponto de vista biológico. Realmente não há nada que nos diferencie, que faça ser melhor ou pior do que alguém a partir do pertencimento a uma determinada raça, né? De uma forma geral, esse entendimento de que existe uma raça só, ele está correto. Só que é do ponto de vista biológico, né? E do ponto de vista social, a raça ela deve ser entendida com outras mediações, com outras questões que nos façam entender o porquê de existir uma inferiorização para a população negra dentro da sociedade. Daí, esse é o primeiro passo que a gente precisa dar, é entender que a raça ela é uma construção biológica, ela é uma construção social, porque do ponto de vista biológico não há nada que nos diferencie. Então, partindo desse entendimento de que foi construída socialmente essa ideia, né,
que é primeiro uma ideia, mas que se materializa na realidade, de que existe diferença entre as pessoas, é que a gente vai poder entender o que é o racismo estrutural. E essa ideia, ela começa a ser formulada pela Europa, quando ela sente a necessidade de se expandir, de expandir o seu mercado para outros países das Américas. Então, foi preciso construir algo que promovesse uma diferença e que desse suporte para que uma nação pudesse explorar a outra. Então, a primeira identidade, porque raça é a identidade, a primeira identidade que é criada é a identidade de América e a identidade de Europa, diferenciando, sabe, esses dois continentes e justificando o porquê de um explorar o outro. Essa é a primeira identidade que é formada. Depois disso, isso passa a ser voltada para as populações a partir dessa ideia de raça como uma construção social, que são as populações brancas, vamos ler isso como Europa, e as populações não brancas, que são os povos da América, em que houve aquilo que a gente às vezes aprende até hoje ainda, que foi uma descoberta, como o Brasil foi descoberto, né? O Brasil é um país que faz parte desse continente americano. Mas aí a gente já tem que entender que não foi uma descoberta, né? A gente, inclusive, luta para construir essa nova narrativa, para a gente entender que não foi descoberto, né? Já existiam os povos originários aqui. Eu vou trazer essa nossa conversa para o Brasil, né, que é a nossa realidade cotidiana. Então, já existiam povos aqui que existiam, que viviam, que sobreviviam com as suas formas próprias, com sua cultura, com sua religiosidade, com todas as outras questões. E aí, a partir desse processo em que a Europa vai colonizar outros países, é que se vai criando essa ideia de superioridade, de inferioridade, daquilo que é civilizado, daquilo que é dito como selvagem. Então, a partir desse processo é que vai se constituindo essa noção de raça e, depois de se constituir essa noção de raça, a gente consegue observar que foi se criando mecanismos ou meios ou formas de poder fazer com que um povo explorasse outro povo, certo? E aí, tá certo que se essa conversa está muito ampla, vamos voltar para o Brasil, né? Vamos especificar a nossa particularidade. Bem, aí a gente vem para o nosso país, que vive mais de 300 anos um processo de escravização de pessoas. E que pessoas são essas? A população negra, os povos negros que foram trazidos de África de uma maneira forçosa, eles e elas não vieram por conta própria, não vieram por vontade, mas foram forçados e foram forçadas a vir para cá e trabalhar, né, sem receber nada. E o que é que acontece? Quando essa população negra está aqui no Brasil e está passando por esse processo de escravização, essa população é vista como coisa, como não é um ser humano, sabe? Não é homem, não é mulher, é uma coisa. É uma mercadoria igual a qualquer outra mercadoria que existia naquela época. Então, essa diferenciação que vai acontecendo, todo esse processo histórico, né, cultural, social, que é também, né, um processo econômico, porque a gente tem que entender que foi sobre o trabalho dos negros e das negras que a riqueza desse país foi produzida. Isso é muito importante. Nada foi dado ao acaso, sabe? Inclusive, quando a gente tem o processo de abolição da escravatura, ele não é um processo que foi dado por bondade, pela princesa Isabel e etc. e tal. É outra questão que faz a gente entender a importância de se pensar hoje, né, no Dia da Consciência Negra, o quanto esse debate ele é bom da gente fazer. E aí a gente está pensando, o que é o racismo estrutural, que se diante de tudo isso que você colocou? Eu fui colocando esses elementos históricos, sociais e culturais para que a gente pudesse entender que o racismo ele não é apenas aquele ato de uma pessoa que chega na outra e trata de uma forma ruim, de uma forma pejorativa, né? Olha para mim, por exemplo. Ei, neguinha, sabe? Eu vou falar bem no popular que é para a gente entender. Ei, neguinha,
esse espaço aí nem é teu, o que é que tu tá fazendo aí? Né? Esse espaço de fala. Né? E aí, a gente entender que o racismo não é só isso. Esse é um racismo individualizado, ele deve ser combatido, a gente não pode reproduzir essas coisas, sabe? Isso é muito ruim, mas ele tem uma dimensão muito maior. Ele está na própria estrutura, na própria formação da nossa sociedade, que foi feita com a base nesse processo de escravização das pessoas negras e, como a colega colocou, como um legado desse processo de escravização, hoje a gente tem a reificação ou a repetição desses processos de discriminação, de preconceito e de racismo, que são coisas diferentes, mas que dialogam, né? Então, a gente pensar no racismo estrutural é pensar que ele está, como é que eu vou conseguir colocar? Ele está presente em todos os aspectos da vida social. Ele está nas famílias, ele está nas outras instituições, como Estado, como igreja, como escola. Escola é um espaço que se reproduz muito racismo, certo? E daí, pegando esse ganchinho da escola, eu quero parabenizar mais uma vez a iniciativa dos professores da professora e de quem mais fizer parte dessa iniciativa, de trazendo essa discussão para que a gente possa entender o porquê de certos acontecimentos que a gente vê no nosso cotidiano. E outra coisa muito importante da gente pontuar é que esse processo do racismo e de outras formas de discriminação são tidas como natural. Esse é o pior problema. Isso é natural. Ou, por exemplo, é uma brincadeira. Não, mulher, isso é uma piadinha, uma brincadeirinha. Não, é porque a gente está brincando ali com a nossa colega, a gente chamou isso com ela, a gente falou que o cabelo dela é feio, sabe? A gente falou que esse nariz dela é feio, que essa cor dela, entende? Essa coisa de naturalizar esses processos discriminatórios é muito grave. Isso causa um sofrimento muito grande para quem passa por aquilo. Então, vamos ficar atentos e atentas. E quando a gente não pode fazer esse tipo de coisa, e se a gente vê alguém fazendo, vamos chamar essa pessoa para conversar. E vem cá, deixa eu te explicar por que isso está acontecendo. Isso não é legal, entende? Para que a gente possa eliminar esse tipo de coisa. E um outro detalhezinho para eu fechar essa pergunta é que a gente precisa entender que, para além dessas questões mais pontuais, das nossas relações pessoais com nossos colegas, na nossa escola, na nossa família, na nossa igreja, o racismo é estrutural também, porque ele chega a uma dimensão maior da vida. Eu sei que muitos e muitas ainda não estão pensando nisso, né? Mas já tem um pai, já tem uma mãe, um tio, uma tia, algum familiar, algum colega, não sei, mas já conhece alguém que já está nessa parte da dinâmica da vida e já precisa entender de agora. Eu estou falando do trabalho. As possibilidades de conseguir um trabalho, elas são diferentes para a população negra e para a população branca. Isso é racismo estrutural, né? Eu posso ter, por exemplo, eu que ser mulher negra, eu posso ter uma formação, ter feito muitas universidades, muitas especializações, chegar para competir por um espaço de trabalho. Eu não vou usar competir porque essa palavra a gente pode até discutir mais à frente, é complicado. Mas chegar para tentar uma vaga em um espaço de trabalho porque eu preciso sobreviver, minha família precisa sobreviver. Será que eu vou ser tratada igual a uma pessoa que tiver a mesma formação que eu e tiver uma pele branca? Será? Não, infelizmente não. Isso é mais uma forma do racismo estrutural se materializar. Outra coisa, os nossos corpos, eles são a primeira coisa que são percebidas onde a gente chega. Então, eu cheguei aqui, estou conversando com vocês até então não me conheciam. Primeira coisa que vocês veem de mim, meu cabelo, minha cor, né? Os meus traços, que são os meus traços fenótipos, né? Então, essas são as primeiras coisas que são observadas ao nosso corpo. O nosso corpo fala por nós. Principalmente no Brasil, que o que predomina aqui é um racismo de marca. Né? O que é racismo de marca? Que se é isso, são os meus traços, é aquilo que chega antes de mim, é o meu corpo, é o meu nariz, é a minha boca, é o meu cabelo, é a cor da minha pele.
quanto mais retinta, quanto mais melanina minha pele tiver, a minha ou de qualquer pessoa, é o que vai aparecer primeiro, sabe? Então, são coisas que a gente precisa entender. Em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, lá tem o racismo mais de origem, quer dizer, mesmo que você tenha uma pele mais clara, mas se a sua família for de uma origem negra, judia e etc., várias questões latinas, né? Você vai ser tratada de uma forma diferenciada. Bom, para iniciar aí. Kísia, eu queria só colocar uma questão. Você está me ouvindo bem? Tá? Sim. Que isso que você colocou acontece muito na escola. A gente que é professor vive ali o cotidiano, né? Da sala de aula a gente presencia. E a questão dos traços também que você falou aí, por muito tempo as pessoas sofreram muito, as pessoas negras, porque elas queriam se enquadrar em um padrão, não é? Que, de certa forma, o homem branco meio que impôs, né? E isso é muito grave, né? Então, assim, eu fico super feliz quando eu vejo os meus alunos se autoafirmando como pessoas negras, assumindo esses cabelos, entendeu? Até um dia desse, um aluno meu, ex-aluno, na verdade, ele comentou que ele sentia vergonha de si próprio e raspava seu cabelo, porque ele não reconhecia como dele. E aí ele estava com o cabelo agora, tipo, grande, bonito, e dizendo que se sentia orgulho disso. Então, essa autoafirmação é muito importante. Eu acho que Samara quer colocar alguma coisa, Isaú também, fique à vontade, viu? Só fazendo um breve comentário, né, sobre a fala da Kiss. Essa questão na escola realmente é muito importante se discutir. Eu, como professora de história, né, preciso sempre ter muita consciência ao tratar disso, porque durante muito tempo, os próprios livros de história traziam uma visão extremamente eurocêntrica, né? Ou seja, o europeu pensou a África, o europeu pensou a Ásia, o europeu pensou as Américas e seus povos. Então, é muito recente essa visualização da África, né, nos livros didáticos, no contexto da história, né? Então, é uma preocupação minha, né? E não é só uma preocupação, é uma lei, né? Existe uma lei para isso também, de que para que se discuta mais, para que se trabalhe essa história, né? Então, durante as nossas últimas aulas, nós estávamos justamente discutindo sobre essa história, né? A ideia de que os alunos percebam, né, que todo um legado histórico africano que é independente dos europeus, porque a África só passa a ser vista na história a partir do momento que os europeus passam a conquistá-la, né? E é importante justamente a gente trazer que a África existia há muito tempo antes dos europeus, e toda uma cultura e civilizações estavam ali. Então, a ideia é que nós, como professores de história e das demais disciplinas, temos que ter um olhar muito sensível, né, para essa questão da África, dos afro-brasileiros e da sua cultura, né? Então, basicamente, era um comentário, né? E essa questão da abolição é também uma questão bastante sensível, né? Que até as próprias novelas, né? Que é um aspecto cultural que reifica demais esse papel redentor da princesa Isabel e aquela coisa toda. Então, é muito importante desconstruir essa visão de que foi como se fosse a glória, né? Tem uma cena de uma novela que fica muito... Eu nem me lembro, não sei se é Escravizaura, eu nem me lembro o nome da novela, mas a cena ficou muito na minha mente. Que a cena final após a abolição, os negros saindo da senzala e se abraçando emocionados. Ai, finalmente a liberdade. É tipo uma visão assim de que, ok, realmente, beleza, estamos livres, mas livres para quê? Né? Livres para o que vamos fazer daqui para frente, né? E nós sabemos muito bem que a história o contexto foi cruel com eles, né? Nós sabemos que eles tiveram toda uma série de dificuldades, né? Então, basicamente, era esse comentário por hora, né? Eu passo para a Esaú para Então, assim, gostaria de parabenizar, né? Bem pertinente a fala de Kísia. E, assim, eu, enquanto professor de educação especial, criou-se uma cultura que acredita que esse público é o que sofre com mais
preconceito, né? Mas eu não posso fechar meus olhos de uma forma inclusiva, uma educação inclusiva. Essa educação inclusiva que abarque não só as pessoas com necessidades educacionais especiais, mas uma escola que abarque e que contemple a todos, né? E que contemple a todos. Então, sai da perspectiva de educação especial e entra para a perspectiva de uma educação inclusiva, né? E o que eu percebo é que dizem assim, que é discurso de minorias. E, na verdade, os negros não são minorias. A aceitação é que é de uma minoria. A aceitação é de uma minoria, mas os negros não são minoria, principalmente em nosso país. Até porque nós somos descendentes e temos características marcantes. Não é a cor da pele que vai ditar, e sim várias outras características, né? Mas dando continuidade, né? Eu acredito que Kícia já respondeu, mas eu vou só mais uma vez fazer o questionamento. Ela deve ser breve, né? Como o racismo estrutural está presente no nosso cotidiano? Essa seria uma segunda pergunta. Como ele está presente, e já vou fazer a terceira, que eu acho que você já pode até complementar. E existe um racismo institucional no Brasil, e como está presente no nosso cotidiano também esse racismo institucional? Primeiro, como está presente o racismo estrutural, e logo após também fala sobre o institucional no Brasil. Se existe, né? E como está sendo, como ele é presente no nosso cotidiano. Tá certo. Vou começar pegando um ganchinho do que Samara colocou sobre a África. Ela falou, e aí eu fiquei provocada também, complementando essa fala dela, dialogando com ela, que também a África, ela é muito vista como se fosse um país, né? Mas é um continente, são várias culturas, são vários povos, né? A culinária diversificada, a vestimenta, a religiosidade, a língua, são várias línguas, vários idiomas que são falados lá, né? E a gente, se for perguntar a alguém, sobretudo uma criança, ou até adultos mesmo, né? Adultos, o que é que você sabe da África? Ah, tem um safari lá, tem uma girafa, tem fome, enfim, mas tem uma diversidade tão grande e a gente não consegue compreender justamente por questões que Samara levantou aqui para nós, os próprios recursos, né, para professores e professoras muito limitados. Esse é um dos pontos, né, tão importantes, né? Mas tem mais que isso. Quando os recursos, os materiais didáticos e tudo mais começam a chegar, nem todo mundo quer abraçar esse compromisso, sabe? Nem todo mundo quer abraçar esse compromisso. Não, deixa assim, a gente já conviveu até agora. Ah, antigamente não existia racismo, não. Estou inventando isso agora. Não existia bullying, não. Eu estudei, eu era gordinho, eu era negro, eu era não sei o quê. Não existia bullying, não. Será que não existia ou a gente não estava com um olhar atento para tudo isso, né? E se a gente for pensar nas consequências disso, tanto adoecimento, tantas pessoas que na vida adulta demonstram determinados traços de ser introvertida, eu particularmente sou muito tímida, é sempre um desafio muito grande. E eu entendo o quanto todo o processo de racismo que eu fui experimentando foi delimitando lugares para mim que eu tive e tenho que trabalhar muito para dizer eu vou ultrapassar. E não eu apenas na minha individualidade, mas eu enquanto um coletivo, né? Enquanto pertencente a um grupo de mulheres negras, enquanto pertencente a um grupo de homens e de mulheres negras, enfim, e também identificando a questão da classe. Eu sempre debato muito isso, porque a nossa condição social ela vai determinar muita coisa. Inclusive, em um momento de debate como esse, não é todo mundo que pode participar, não. Nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem um telefone, quem dirá um computador, né? Então, são questões muito importantes. Outra questão também, que foi mencionada aí, e eu acho interessante, acho que foi a Esaú que colocou. Foi, sim. Quando a gente pensa nessa educação inclusiva, é que a gente precisa aprender, eu digo a gente, não só nós, obviamente, mas nós, sociedade. Nós, sociedade, precisamos aprender que a gente precisa tratar os desiguais como desiguais. A gente, às vezes, levanta muito essa bandeira, somos todos iguais. Onde?
Onde é que isso acontece que eu ainda não vi? Não temos a mesma raça, não temos a mesma casa, não temos os mesmos recursos tecnológicos, não temos o mesmo acesso à educação, à saúde, a lazer. Tudo isso é muito determinante. Até os nossos processos de saúde, eles são determinados por várias questões. Onde é que eu moro? Tem banheiro na minha casa? Tem eletricidade? Eu tenho geladeira para conservar os alimentos? Bem, a gente já vai vendo um monte de coisa, né? Tem saneamento básico. Então, são muitas questões que a gente precisa colocar. Então, muito feliz por esse momento e pelas falas que estão sendo colocadas. E aí, dando continuidade às questões, será que como é que o racismo estrutural se expressa no nosso cotidiano? Ele está presente de várias formas. Algumas eu já fui colocando aqui, a gente foi colocando na realidade, e tem outra questão bem importante, que é a construção de imagens. O racismo, sobretudo no Brasil, que, como a gente conversou aqui já, esse racismo de marca, que olha muito para as nossas características físicas, a construção de imagens é uma coisa muito interessante. O que é belo? O que é feio? O que é que merece respeito? O que não merece? Eu vou olhar para uma pessoa, eu confio nela ou não confio? Será que a raça determina isso? Se eu estou passando na rua, vejo uma pessoa negra vindo ali na minha direção, vestindo determinada roupa, como é que eu vou pensar? O que é que eu vou pensar? Eu vou segurar minha bolsa? Eu vou me esconder? Como é que isso funciona, entende? Então a imagem é muito importante. Dentro dessa questão de imagem, eu trouxe uns links aqui para compartilhar, porque como eu não preparei slide e tudo mais, mas eu vou deixar uns links, de repente a professora e os professores socializam depois, eu deixo lá e vocês podem acessar, né? Posteriormente. Tem uma pesquisa que foi feita com crianças, essa pesquisa não é no Brasil, né? Mas dá para entender bem direitinho. São colocadas crianças em frente a dois bonecos, um boneco negro e um boneco branco, e elas são questionadas: quem é feio, quem é bonito? Aí todas as questões negativas são para o boneco negro e as questões positivas para o boneco branco. Com quem você se parece? Às vezes a criança tem uma pele com a tonalidade mais escura, ela vê que ela não é branca e dá para a gente perceber o sofrimento assim de dizer eu pareço com aquele que a sociedade rejeita, sabe? Então é tão interessante a gente pensar nessas questões quando a gente imaginar em ter uma atitude racista com o meu colega de escola, de igreja, seja lá do que for, eu pensar como é que ele vai se sentir, né? Que efeitos isso vai causar naquela pessoa. Então, a gente precisa aprender desde cedo, desde criança, desde jovem, a ter também uma postura ética, uma postura de respeito com o meu semelhante. Se ele é igual, se ela é igual ou diferente a mim, as diferenças são para ser louvadas. O problema é que nesse modo de produção que a gente vive, que é o capitalismo, as diferenças elas são usadas para criar pessoas ou categorias que estão ali superiores, as que mandam, as que são bonitas, entende? E uma outra categoria de pessoas exploradas, de pessoas negativadas, né? Vista como perigosa, como bandida ou como passiva, preguiçosa, entende? Então é bom a gente refletir direitinho sobre isso. Outra questão relacionada à imagem é a mídia, né? No meu tempo de infância e de adolescência, tinha uns programas televisivos em que as figuras que eram apresentadas lá, que eram as apresentadoras, que eram o símbolo de beleza, de, sabe, daquilo que eu quero ser um dia, era Xuxa, uma mulher branca, era Eliana, era quem mais? Tem mais representatividade, mas todas de mulheres brancas. Angélica, isso, As Paquitas, todas, todas eram todas. loiras. E se a gente for pensar, hoje não está muito diferente, não. Não está muito diferente, não. Hoje a gente tem uma Maju, né, num programa de uma emissora que tem uma, como é que eu posso dizer? A gente tem críticas, mas assim, eu quero só colocar que é assistida por muita gente. Muita gente tem acesso ao material, ao conteúdo produzido por aquela emissora. É tudo
Não, não é tudo não, mas faz diferença, faz. Um dia desses, acho que muita gente chegou a ver, tem uma foto de uma menininha que ela fala para a mãe dela, oh mãe, eu sou igual a Maju. Isso é muito significativo, né? Eu olhar para uma televisão e dizer, eita, tem alguém ali igual a mim. Inclusive para eu pensar, eu posso chegar lá. Porque o que é que a gente entende enquanto população negra? A gente vai sendo construído para pensar. Eu não tenho possibilidade de acessar aquele espaço. Eu quis ser mesmo, eu nunca imaginei que eu ia entrar numa universidade pública, principalmente. Isso não é para mim, não. Que é isso? Eu vou estar falando para um monte de gente, eu que sempre fui uma pessoa muito tímida, muito calada, muito reservada. Não. Então, isso é importante para a gente pensar que não pode reproduzir o racismo e, principalmente, quem for da população negra, se eu sou uma menina negra, se eu sou um menino negro, é pensar, né? O mundo é meu, eu posso ir onde eu quiser. Não é o que ninguém me disser ou o que a sociedade está me dizendo que vai me impedir. Agora, isso não é romantizando, porque eu não vou dizer que é fácil. São barreiras que a gente precisa ultrapassar. Mas o que eu estou querendo reforçar aqui é da gente entender, olhar no espelho e dizer, eu sou linda, eu sou muito bonita, sabe? Aquele coleguinha disse que eu era feia, foi, coitadinho, ele não sabe de nada não. Sou linda. Se ele não consegue enxergar, problema dele, se afasta, viu? Deixa ele para lá. Se tem uma turminha que está me rejeitando, eu fico ali no cantinho na escola porque ninguém quer saber de mim, eu vou criar alternativas, eu vou ler, eu vou mostrar que eu posso ir além. E não é que eu queira trabalhar aqui com vocês a questão de meritocracia, de eu achar que eu tenho mérito, isso é muito negativo também. A sociedade de hoje tem uma outra questão que quer muito que é trabalhar em nós a competitividade, quer fazer com que a gente esteja sempre competindo, não é isso não. O que não pode acontecer é que eu guarde dentro de mim aspectos que dizem que eu sou incapaz, que eu sou feia, que tudo que eu faço é ruim, entende? São essas questões. Então, o racismo estrutural se materializa, né, ou está presente no nosso cotidiano através da mídia, quando a gente não vê, né, não se vê representada ali. Quando tem uma novela, a mulher negra é uma empregada doméstica, um homem negro é quando tem aquelas novelas de época, né, que de vez em quando tem sobre escravidão, aí tem um monte de escravo, ou é um motorista, ou é não é desqualificando essas profissões. Toda profissão é muito digna, né? E muitos de nossos familiares, né, e de nossas familiares são empregadas domésticas, são motoristas, são porteiros. Tem problema nisso? Que se tu está dizendo que o trabalho da minha mãe e do meu pai não presta, de jeito nenhum, todo trabalho é digno. O que não pode é ser o único trabalho que a gente pode acessar, né? Eu só posso ser empregada doméstica. E cadê as pessoas brancas fazendo essa função também? Né? Eu não posso entrar na universidade, eu não posso fazer uma outra coisa. O problema é só esse, se eu não tiver a opção de escolha. Mas todo trabalho é digno, certo? Outras formas é quando a gente vai fazer pesquisa, né? Não sei se é o caso de vocês aqui, mas é bom para a gente pensar, já ir pensando nessas questões, que a maioria das pessoas que morrem, eu não vou trazer quantitativo, porcentagem não, mas é só para a gente pensar. A maioria das pessoas que morrem são pessoas negras. E já é tão natural, sabe, vir uma festa, naqueles programas policiais de meio-dia. Ah, morreu fulano, era envolvido nisso, naquilo outro. Ei, era uma vida. Quais as expectativas de vida aquela pessoa tinha antes de entrar em fazer determinadas coisas, né? Tudo a gente precisa pensar muito. A maioria das pessoas também que está no presídio, pessoas negras. Nos espaços de poder, na mídia a gente já sabe que não são pessoas negras, né? Nas empresas, em postos de chefia, as pessoas que mandam dentro das empresas não são pessoas negras. Então tem uma coisinha errada aí, né? O que é isso se não racismo estrutural? Entende? E aí eu ia trazer o caso que o Jorismar começou falando para nós no comecinho da nossa conversa, que foi o que aconteceu ontem. Não podemos deixar de comentar, né? Que é o João Alberto Silva Freitas, um homem negro, morto num supermercado
da rede Carrefour em Porto Alegre, por seguranças naquele estabelecimento comercial. Racismo, entende? Então, uma coisa, hoje um dia celebrativo tão importante para nós que somos de luta e de resistência, principalmente, mas para a sociedade como um todo, e a gente se deparar com acontecimentos como esse, sabe? E a maioria das pessoas pobres do nosso país, pessoas negras. E aí? Como é que a gente vai justificar essas questões? É racismo. Isso é racismo estrutural, entende? Que pega dimensões maiores da nossa vida. E aí a gente passa para o racismo institucional, que foi o que Esaú trouxe aqui para nós. Sim, só queria dizer mais um detalhe, é que a nossa estética negra é tão negativada, como a gente vinha conversando, que muitas vezes a gente, por busca de aceitação, a gente, população negra, nós meninas negras, né, somos levadas a prender nosso cabelo, a alisar, para que o cabelo seja, entre aspas, viu, bom. Porque cabelo cacheado, porque cabelo crespo é cabelo ruim. Pode uma coisa dessa? Vamos mudar isso, né, gente? Ô, Nada de Kísia, cabelo ruim, nada de cabelo bom. Sim? eu queria também colocar outro dado que eu pesquisei, e 50% da população brasileira, ela se autodeclara parda ou negra. Então nós não somos um país de brancos, né? Não. E é um Exatamente. caso a se pensar e a se discutir, porque as pessoas, né, sofrem tanto, e a gente sabe que o racismo é muito forte no nosso país. A gente não vê, por exemplo, você colocou aí a apresentadora, e quando ela consegue chegar lá, muitas vezes as pessoas veem como uma. Ela não tem talento, não. Estão colocando ela lá porque ela é bonitinha, não é? Isso. Você não vê, por exemplo, um ministro do STF, quando tinha, era um favor que o presidente fez a Isso. ele. E isso Não tem precisa, qualidade, não qualificação, tem, né? isso precisa ser desconstruído. Sim. É outra marca, é outro legado da escravização e desse processo de abolição que a gente vem conversando, porque são muitos detalhes, né? Mas esse processo de desqualificar a pessoa negra. Sabe o que é que aconteceu aqui no nosso país? Acredito que vocês já discutiram isso em sala de aula. Foram trazidos imigrantes europeus para cá, sobretudo brancos, viu? Porque não só tem imigrante branco, mas sobretudo branco. Numa tentativa de quê? De embranquecer a nossa nação. Porque o que se colocava na época, inclusive com base na ciência, de que a raça negra era uma raça inferior e que as raças estavam passando por um processo de evolução. O branco era o evoluído, sabe? E aí ia se caminhando para esse embranquecimento até se chegar a ter uma nação desenvolvida, uma nação evoluída. Imagina só. Isso tem rebatimentos muito fortes hoje, entende? E aí, teve o caso também que o Jorismar colocou do colega, do garoto da escola, né? Que deixava o cabelo lá bem baixinho, porque, sabe? Isso era o quê? Busca por aceitação. Por um lado, a gente tem os meninos deixando o cabelo bem baixinho, ficando sem cabelo mesmo, e as meninas prendendo, puxa tanto, que chega a dar dor de cabeça. Isso é muito sério, isso é muito sério. Outras colocavam pregador de roupa, né, no nariz para ver se o nariz ficava mais fininho. Tanto por não se aceitar, e essa não aceitação é fugindo da violência. É muito violento, esse processo é muito forte. Aí a gente começa a se achar feia. A minha boca é muito grande, meu nariz é muito branco, muito grande, o meu cabelo, meu Deus, tem que esconder, prender, fazer alguma coisa para que ele não apareça. Aí eu trouxe não sei se vocês já viram, não sei falar inglês, gente, mas é Hair Love, né? Um documentário pequenininho que ele vem para exaltar. Eu trouxe o linkzinho, eu vou deixar, depois eu vou soltar os links aqui que dá para colocar lá no chat, porque eu não estou tendo acesso aqui ao chat lá com a turma toda. Mas eu vou soltar aqui Eu nessa não, nossa conversa. eu não sei o que aconteceu porque não está aparecendo É, também, mas
A gente manda para os alunos depois, né? não se preocupe. É a Pronto, coisa tá mais ótimo. fofa. Esse curso é muito No lindo. Facebook, mas não está aparecendo aqui. É, É uma coisa mas depois emocionante. manda, tá tudo bem. A gente vai mandar, vai disponibilizar, né, pessoal? Ele é muito forte, né? Você já viu, né, Samara? Vocês já viram também? Se não viram, veja, é muito bom, né? E tem um significado muito forte. E, assim, quando a gente experimenta certas coisas, a gente sente um impacto tão grande quando vê certas coisas, chega e emociona. E é importante da gente sempre estar discutindo isso para acontecer o que os professores e a professora estão colocando aqui, que é desconstruir. A gente precisa mesmo passar por esse processo de desconstrução. Quando a gente fala em desconstruir, a gente já tem que ter o entendimento de que alguma coisa ali foi construída. Então, a gente não nasce com determinadas coisas dentro de nós. É aquilo que a gente vai aprendendo na nossa socialização, no nosso primeiro contato, geralmente é com nossa família, aí vem a escola, são instituições. A escola é outra instituição muito importante que forma muito o indivíduo, a indivídua, sabe? Então são questões que a gente precisa mesmo e que bom que isso está acontecendo aqui na escola. E o racismo institucional existe? Existe. Ele é, digamos assim, se a gente fosse colocar em patamar, a gente tem esse racismo estrutural, que é o mais geral, e é o que abarca todas as dimensões, os aspectos de nossa vida em sociedade. Aí a gente poderia colocar um segundo patamar, que seria esse do racismo institucional, que a gente vai discutir um pouquinho, e o terceiro seria o racismo individualizado, que é esse, quando alguém vai e diz cabelo de bombril, sabe? Querendo deixar, fazer com que a pessoa seja menor. Tu acha uma coisa dessa? Pode não, né, minha gente? Então, vamos lá. O racismo institucional, para a gente entender, entender, existem instituições. O que são instituições? Aquilo que a gente vinha conversando. A família é uma, a escola é outra, o Estado é outra, muito, muito, muito importante. E essas instituições, elas têm normas e têm regras. Na nossa família tem umas regrinhas, não tem? Pode isso, não pode aquilo. Ei, vem cá. Mãe me ensinou. Aqui a gente diz manhã, viu? Aqui em casa eu digo manhã. Mãe me ensinou que eu posso fazer isso. Pai me disse que eu não podia tratar ninguém mal, não. Não podia pegar naquilo que pertencia a outra pessoa porque não era meu, sabe? Aí na escola a gente vai aprendendo como está aprendendo nesse momento aqui. E é bom que fique marcado na nossa mente e que a gente leve para nossa casa, para todo lugar que a gente tiver. Eu não posso tratar mal uma pessoa porque ela é diferente de mim e nem posso me sentir menor do que alguém porque ela está dizendo que é melhor do que eu, entende? É o respeito. E nas instituições existem conflitos raciais, porque tudo gira em torno de interesses. Para que a população negra ocupasse esse lugar de ser mais explorada, de ser vista como coisa ruim, existem interesses por trás disso. Por isso que a gente chama de construção social, porque não é natural, né? É dito que é natural para que a gente, isso é normal, a gente sai dizendo que tudo é normal. Mas isso é uma forma de que alguns interesses sejam garantidos, sabe? Se a gente for pensar, por exemplo, quantos presidentes ou presidentas negros ou negras nós tivemos aqui no Brasil? Nenhum, né? Quantas pessoas negras hoje? A gente teve eleição, né? Agora há pouco. Quantas vereadoras, quantos vereadores, quantos prefeitos ou prefeitas negros e negras? E somos, atualizando um pouquinho os dados que Jorismar trouxe para nós somos 54% da população. A população brasileira, 54% dela é negra, que são, como ele colocou para nós, as que se declaram como pretas ou pardas, né? Cadê? E donos de empresas, esses famosos, essas famosas, quantos? Deixa eu ir para um campo de uma outra instituição que é a religião. Se eu sou católica, quantos padres? Quantas madres pretos, pretas? Quantos? Se eu sou evangélica, quantos pastores? Quantos pastores? Se eu for de uma outra religiosidade ainda, quantas pessoas negras estão lá? Sabe?
E se a gente for pensar que essas instituições, elas são geralmente, quem está lá na posição de poder são pessoas não negras, ou seja, são pessoas brancas, quem é que está pensando na sociedade e dizendo as regras dessa sociedade? Então a gente está chegando ao entendimento do que é racismo institucional. Tá? Então aí a gente tem que lembrar também diante disso que o fato de ter de repente uma pessoa negra num determinado espaço de poder não significa que ela sozinha pode fazer mudanças grandes, nem significa que às vezes ela está com aquele pensamento. Ela já pode ter sido muito contaminada por essa construção social. Não vamos nos enganar, não. Não é o fato de eu, por exemplo, ser uma mulher negra, que isso vai dizer que eu não vou ter uma atitude racista, não. Por isso eu tenho que estar atenta. Eu, individualmente, eu enquanto um grupo, eu enquanto sociedade, todos e todas têm que estar muito atentos com isso. Se a gente for pensar, não sei se já chega nos diálogos de vocês, mas a gente tem, fugiu agora, o Ministério da Igualdade Racial. Quem é que está lá? Tem um homem negro lá, mas ele diz que Dia da Consciência Negra não é importante não, ó, e ele é negro. Será que ele E não está foi, certo, não foi hein? comemorado Será que ele é nada. ruim por isso? Ou tem mais coisa por trás disso? Será que é só o fato de ser bom ou ruim? E aqui eu quero trazer outra discussão. Discriminação, preconceito, racismo e tudo mais, não é uma questão que a gente pode elencar só como eu sou boa, eu sou ruim, fulaninho é bom ou ruim porque fez isso ou aquilo. Não. São coisas muito mais complexas, sabe, do que isso. Você falou, Jorismar? Não, eu falei, Kizzy, que hoje não foi comemorado nada, né? E até o cara Sim. lá, que é negro, ele ficou postando um monte de coisa que não tinha nada a ver sobre, porque ele mesmo não se reconhece. Isso é muito triste. E aí o vice-presidente disse que não temos um país racista. Então veja a que nível a gente chega. Isso é mais comum do que a gente pensa, sabe? Porque justamente para entender esse tipo de acontecimento, a gente tem que entender o racismo estrutural e o racismo institucional. Justifica, dá base, da sustentação. E eu faço uma provocação um pouquinho além, sabe? Porque às vezes eu faço começando por mim. Às vezes é muito fácil olhar para ele lá e dizer, como eu estava conversando ainda há pouco, é bom, é ruim. Não é só isso. Isso é importante para eu me policiar enquanto uma cidadã, uma sujeita política, enfim, sabe? Porque às vezes a gente acaba reproduzindo determinadas coisas, né? Como a opressão racial, o racismo, ou a opressão de gênero, né? Eu enquanto a mulher, porque isso está muito arraigado na sociedade, está muito presente nas relações que a gente vivencia. É algo que está além de mim, é maior do que eu. Quando eu nasci, muita coisa já existia. E eu bebi muito dessas fontes. Quando eu digo eu, não é só Euquícia, não. Eu estou dizendo Euquícia, mas eu Samara, eu Esaú, eu Jorismar, deixa eu ver, tem alguma Maria aqui, tem algum José, nomes mais comuns, né? Estou tentando, Daniela, enfim. Eu que estou aqui nesse espaço, eu que de repente vou estar vendo depois, então preciso estar muito atenta. Eu tenho um compromisso político, né? De não reproduzir determinadas coisas e de sempre passar esse conhecimento que eu estou tendo nesse espaço de hoje, por exemplo, ou em outros espaços. A vida é um eterno aprendizado. Aí, quando a gente Isso, falava também, sim? não, assim, já fazendo tipo uma ponte, né? Que a gente tem vários questionamentos aqui. Ah, tá Aí bom. você dá certo, só para Vai fazer. puxando aí, viu? Pronto. Então a gente vai dar continuidade aqui, mas continue com o que você ia falar aí, mas já porque você já adentrou, já é difícil desmistificar uma história que vem sendo contada há anos sobre uma perspectiva dominante. E aí? É difícil desmistificar E uma aí? O que história é que que vem a sendo gente... contada Uhum. há anos sobre uma perspectiva dominante. Além de contada, né? Ela tem sido Isso. vivida, porque às vezes a gente está contando, como a colega colocava, a Samara colocava, né, que os livros didáticos, por exemplo, vinham com aquela historinha fechadinha, uma perspectiva eurocêntrica. Ali a gente está contando o que aconteceu no passado.
E às vezes a gente tende a imaginar que o racismo foi uma coisa que estava lá, sabe, no período de escravização. Então, além de contada, ela tem sido experimentada cotidianamente, né? E aí, só Verdade. fechando um pouquinho aquele raciocínio do racismo institucional, quando a gente pensa na instituição Estado, às vezes eu acho que isso está muito longe de mim, né? Tá, não, viu? Ó, quando eu penso, por exemplo, as ações do Estado que nos garantem políticas públicas. O que é política pública, mulher? Né? Vamos lá, vamos pensar. Eu acesso o posto de saúde perto de minha casa, eu acesso o Sistema Único de Saúde, o SUS, hospitais, a rede de saúde, em qualquer que seja a dimensão pública, tem que ser provida pelo Estado. Além desse acesso, algumas políticas mesmo, sabe? Tem políticas adequadas? Tem não. Como assim? Por exemplo, a população negra, ela tem umas doenças que são mais específicas, sabe? Que a gente chama de doenças prevalentes, como pressão alta, anemia falciforme, e diabetes e outras questões. Existem políticas que se voltem para isso, quer dizer, tem ações que trabalham com a prevenção dessas doenças ou com o tratamento adequado? Não tem. E aí a gente vê que a população fica descoberta. E não é só isso, não. Vou dar outro exemplo. Tem um postinho de saúde perto da minha casa. O atendimento dele é de 7 às 5 da tarde e fecha para o almoço. Eita, ó, eu trabalho como empregada doméstica na casa de uma pessoa que fica longe daqui. Estou dando um exemplo, tá, gente? Hipotético. E aí eu tenho que pegar uma condução 5 horas da manhã e eu chego em casa 8 horas da noite. Cadê o serviço de saúde para eu acessar? Não estão pensando na minha realidade de vida. E não é a minha realidade, é uma realidade vivida por muitas e muitas pessoas. Acredito que muita gente poderia dar um exemplo disso. E aí, é fácil de desmistificar essa história que vem sendo contada, e vou acrescentar, vivida, né, há anos, sobre uma perspectiva dominante. Essa perspectiva dominante é aquilo que a gente falava, né, de que quem é que está pensando na sociedade, se a maioria que está lá nos espaços de poder, de decisão, são pessoas brancas, né? Então, a perspectiva dominante é essa. É fácil? É, Não. eu queria só abrir um parêntese aqui, já que a gente está falando de políticas públicas, para abordar a questão das cotas, né? E para Sim, você falar um pouco sobre isso, né? No Brasil existe uma verdadeira briga, né? Em função das cotas, porque muitos usando, né? Aí está bem presente, bem incrustado a questão do racismo no Brasil, porque quando se fala, a maioria das pessoas, eu não sou racista, mas aí quando chegou a questão das cotas, isso acendeu, digamos, isso assanhou, né? De forma bem é, clara o racismo no Brasil. Então, você pode comentar um pouquinho sobre isso também. sim, vou fazer um gancho. E aí, pensando nessa coisa de desmistificar, né, como a gente estava falando, é difícil, mas o que não é? Né? A gente precisa acreditar. Nós lutamos e construímos, né, muita coisa. O suficiente, algo que já nos faça, já fiz tudo, vou descansar. Não, de jeito nenhum. Mas às vezes parece que não tem jeito. Só que muitas conquistas já foram obtidas. Eu vou entrar nessa questão das cotas, por exemplo, né, que Samara colocava. Ela é um exemplo bom disso, sabe? De tipo, é tudo que a gente precisa, é a realização de nossos sonhos? Não. Mas a cota é uma dívida histórica, né? Acho que a gente já ouviu falar muito isso, é uma dívida histórica. Mas por que uma dívida histórica? Por conta de tudo isso que a gente vem discutindo, né? Não foram dadas possibilidades para a população negra acessar os espaços de trabalho, de educação. Se eu, desde cedo, tenho que trabalhar para ajudar minha família, qual o tempo eu tenho para estudar? Né? Às vezes eu vou, continuo lutando, vou estudar à noite, sabe? Fico, trabalho durante o dia, estudo à noite. O meu rendimento é o mesmo de uma pessoa que não precisa trabalhar e estudar? Não é. Isso vai me colocar em desvantagem quando eu chegar lá no período, por exemplo, de pleitear uma vaga na universidade, de tentar uma vaga na universidade. Eu estou competindo em par de igualdade com alguém que teve condição de estudar, de descansar, de ter alguém que
cuidasse de sua comida, de sua roupa, de várias coisas. Tem gente que começa a trabalhar com 7 anos de idade, 10, 12, 15, entende? Então, são desigualdades muito grandes. Eu trouxe um linkzinho também sobre desigualdade racial, bem pequenininho. Eu trouxe só vídeos curtinhos para vocês verem depois. E é isso. As cotas, na realidade, era para ser uma discussão vencida já, mas isso incomoda ainda tantos. Mas sabe por que incomoda, principalmente? Porque certos espaços não foram pensados para ser ocupados por pessoas negras, né? E quando a gente alcança, quando a gente chega, incomoda. O que está escrito aqui na minha blusa, não vai dar para ver não, mas eu vou arriscar um pouquinho aqui. Ela diz assim, ó. Aqui. Tira o cabelo, mulher. Dá para ver? A casa grande surta quando a senzala aprende a ler. Isso? Pois é. É uma provocação também, sabe? Que dialoga muito bem com isso que a gente está conversando agora. Que espaços não foram pensados para ser ocupados por nós, sabe? E quando a gente chega lá, a gente incomoda. Mas, igual aquilo que a gente estava conversando, de quando alguém diz que eu sou feia, eu tenho que esquecer e seguir adiante, dialoga também com o que Esaú colocava, de é possível modificar? É difícil, mas o povo negro também é um povo de resistência muito grande. Não só porque a gente é bonitinho, porque a gente é forte, ó. Não. Necessidade de sobrevivência também, sobretudo. Necessidade de sobrevivência, mas isso foi nos moldando. E aí, diante disso, eu quero reiterar aqui a importância da gente se juntar, da gente sempre estar em luta. A coletividade, para mim, tem um significado muito grande. E é assim que a gente consegue vencer algumas barreiras. E aí eu queria pensar diante disso, né? O que é que eu estou fazendo? A gente já concordou aqui, já entrou no consenso de que é possível mudar. É fácil, não. É difícil, mas é possível mudar. O que é que eu quis, eu, Samara, eu, Esaú, eu, Jorismar, eu, aluna que estou participando desse espaço, estou fazendo para mudar? Eu já consigo entender que é importante que alguma coisa seja feita, né? Não só por mim, mas pelo meu colega, minha colega. Inclusive porque quando a gente acessa escola pública, querendo ou não, a gente nem tem todos os professores e professoras comprometidos. Que bom que tem esses e mais alguns. Mas não é só isso, isso não é o principal. É que a gente não tem suporte. Às vezes a gente não tem uma cadeira adequada na escola, não tem ventilação, não tem alimentação, às vezes não tem computador, não tem uma biblioteca muito equipada. Alguns têm, que bom, mas a maioria não tem. Isso vai nos deixando atrás nessa corrida por conseguir aprimorar nossos conhecimentos e também um espaço no mercado de trabalho. A gente vai ficando para trás nessa corrida. Por isso, vamos dar as mãos, né? No sentido de que vamos nos unir para que a nossa luta ganhe mais força, ganhe mais corpo. Verdade. Dando continuidade aos questionamentos, pode continuar, pessoal? Aos questionamentos? Fique à vontade, pode continuar. Então, já que Kícia, ela é militante do movimento negro, né, das mulheres negras da Paraíba, uma pergunta bem pertinente, né, que os professores deixaram aqui no grupo, eu estou trazendo esse questionamento, né? Qual a importância dos movimentos sociais na luta contra o racismo? Esse é o penúltimo questionamento, certo? Então, qual é essa importância dos movimentos sociais na luta contra o racismo? Toda a importância. Sabe aquelas conquistas, por exemplo, que hoje para nós é uma coisa que às vezes parece tão pequena, sabe? Por exemplo, o direito ao voto, né? É tão pequeno, hoje a gente não dá nem, não quer nem votar, eu vou obrigada, né? É o direito a ocupar um espaço na academia, ou seja, na universidade, sabe? São coisas que acabam sendo, hoje em dia, algumas coisas a gente está numa geração, sobretudo essa geração de 15 anos, 10 anos, 20 anos para baixo, que encontra muita facilidade, né?
querendo ou não, tem mais acesso à tecnologia. Antes era a biblioteca, uma só, bem longe para eu conseguir acessar alguma coisa. Hoje eu vou aqui no Google, peraí, deixa eu ver. Eu nem vou digitar, eu vou falar, ok, Google, procure aqui para mim, sabe? E às vezes isso é bom por um lado, mas por outro lado, vai tirando de nós o entendimento da importância de lutar e de valorizar algumas coisas que a gente tem. E aí, como a gente está falando com esse público, eu acho bem interessante de dar essa provocadinha em vocês, sabe? Aproveita, minha gente. Vocês estão numa idade maravilhosa. Aproveita, porque hoje tem muito mais recursos. Eu sei, aqui, se tu tá falando aí, eu não tenho, não. Algumas pessoas não têm, não, como a gente já comentou aqui. Muita gente não tem, infelizmente, porque a desigualdade no nosso país é muito grande. Mas, de uma forma ou de outra, às vezes ainda consigo com um colega, às vezes minha mãe tem, meu pai tem um celular. De uma forma ou de outra, querendo ou não, algumas barreiras já foram quebradas. E a participação dos movimentos sociais, sobretudo pensando nessa perspectiva racial, os movimentos negros e de mulheres negras são importantíssimos. Eu, né, como foi colocado, eu sou militante da Marcha da Negritude Unificada, que é o movimento negro geral aqui da Paraíba, e do movimento de mulheres negras aqui do meu estado, porque eu entendo a importância e a necessidade da gente estar, inclusive porque nós, população negra, quando não vista, quando não vistos, nós, quando não vistos, sob uma perspectiva de passividade, de que aceita tudo, como a gente já colocou, né? De preguiça, a gente é visto como forte demais, ó, aguenta tudo, aguenta toda a dor, é pau para toda obra, sabe? É uma expressão bem utilizada, é pau para toda obra, está disposto e disponível em todos os sentidos, tá? Não vou detalhar, mas está disposto e disponível para qualquer coisa que aparecer. E aí, os movimentos negros de mulher negra, né, de mulheres negras, obtiveram conquistas muito importantes, como algumas que a gente citou aqui. Ou vamos pensar uma coisa mais para hoje, que está na ordem do dia. Esse acontecimento que a gente colocou do homem assassinado lá em Porto Alegre aconteceu lá no Sul. Os movimentos que eu faço parte aqui na Paraíba, por exemplo, estão fazendo uma ação hoje em frente a um supermercado dessa rede. Isso é pequeno? As redes sociais, a gente está lá, está colocando nota de repúdio, está se posicionando, porque se não tiver essa resposta, tudo vai ficar, ó, sabe? É, invisibilidade e silenciamento. São duas palavras que foram percorrendo a experiência social da população negra. Eu falo mais da perspectiva brasileira, porque é a nossa experiência, né, enquanto nação. São duas coisas, de ficar no apagamento, no esquecimento, inclusive a nossa história, nós enquanto população negra, a nossa cultura, né? As pessoas escravizadas, como a gente colocou aqui, e muita coisa de lá se repete hoje em dia em outras formas, né? Porque a história ela é movimento, então as coisas são dinâmicas, sempre vão mudando, mas muitas coisas se repetem com novas roupagens. É como se eu que estou aqui com essa roupa, daqui a pouco eu vou colocar outra roupa, mas eu sou a mesma pessoa, sabe? A essência é a mesma. E aí... Gisele, tu tá tão me ouvindo direitinho? Sim. Deixa eu fazer só um comentário rapidinho. Uma das conquistas, eu tenho certeza que os movimentos sociais teve uma responsabilidade muito grande e ajudou nisso daí, é que Campina foi eleita a primeira vereadora negra, né? Conheço demais. Então, assim, eu tenho certeza que isso é fruto de muito trabalho, de muita luta, e que não foi de um dia para a noite que se conseguiu. Jô Oliveira, um salve para Jô. Isso mesmo. Ela é de movimento negro, é de movimento de mulheres negras também, ela é muito antiga no movimento, e o movimento se mobilizou muito em torno dessa candidatura dela lá, né? É uma lembrança muito pertinente e muito importante. E dialoga com aquilo que a gente vinha conversando, da importância de ocupar espaços de decisão e de poder. Eu gosto sempre de fazer uma ressalva, de fazer provocações, porque
Ao mesmo tempo que isso é importante, demais, é central, como ter uma apresentadora que eu olho para ela e digo, eita, parece comigo. Sobretudo na nossa primeira infância, na nossa infância e adolescência, porque é onde a nossa identidade vai se formando, vai se fortalecendo ou sendo destruída, como é o que acontece normalmente. Mas a gente chega num pontinho importante que é o da representatividade. Representatividade importa demais, demais. É tudo, é não. Jô, eu tenho certeza que a negra representa, a preta ali é de luta, de força. Mas a gente pode se deparar com pessoas que não representam as nossas pautas, né? Como a gente tem ministros e ministras, né, que não representam a pauta das mulheres e o cidadão não representa a pauta negra, entende? E, às vezes a gente acaba se iludindo. Eu vou trazer esse detalhezinho aqui, porque dialoga também com os movimentos sociais, que, que é a questão que a internet está muito, né? Essa coisa da velocidade ser muito grande. Os movimentos têm utilizado muito dessa tecnologia para que a gente possa fazer as coisas acontecerem, sobretudo no tempo em que a pandemia está aí assolando o mundo, não vou dizer nem a nação, o mundo. E aí é um espaço Pronto. muito utilizado. Mas, quer falar? Continue, aí só um último questionamento para a gente Coloque, dar o direcionamento. coloque o Já? questionamento, eu já emendo. Pronto. Então é o seguinte, assim, pegando todo o apanhado, né, de questionamentos aqui com os professores, com os alunos, então se questiona o seguinte, né? As pessoas estão mais atentas sobre a questão do racismo atualmente? Elas estão mais atentas sobre essa questão de racismo na nossa atualidade? Vai Sim ou dialogar não? direitinho. Vai dialogar bem direitinho. Porque, pronto, você trouxe para a atualidade, se as pessoas estão mais atentas, primeiro, o papel dos movimentos é central para que aconteça da resposta ser sim. As pessoas sim estão mais atentas. Isso elimina o racismo? Não, mas ele está sendo discutido. Só que aí eu vou trazer duas questões para a gente fechar. Ele está sendo mais discutido, sim, mas em que perspectiva, né? E aí vai dialogar com essa coisa de que os movimentos sociais estão utilizando muito das redes, né? Instagram, Twitter, que mais? Facebook, enfim. As crianças, os adolescentes sabem até mais que eu, sabe? Eu sei mais dessas, mas tem muitos outros. O que é que acontece? A velocidade ela chega muito rápido. Aconteceu uma coisa em Porto Alegre ontem, rapidinho a gente já estava sabendo, já estava se mobilizando, a gente fez várias notas de repúdio, a gente está fazendo atos na rua, a gente está se mobilizando, a gente vai fazer enfrentamento, tudo que a gente pode para dizer não, a gente não aceita isso, né? Não é isso que a gente quer. Por outro lado, e pegando um gancho com essa disseminação tão grande nas redes sociais, é que a gente vê muitos youtubers hoje, né? E aí tratando muito a questão racial, né? Sobre a estética, que é algo que é tão importante discutir a estética diante de tudo isso que a gente foi colocando, mas é importante a gente discutir na perspectiva de entender sempre como uma construção social, de entender a raiz do problema, porque senão a gente fica na coisa por ela mesma, só na aparência. É só cabelo, então o que é que eu vou fazer? O mercado muito atento vai lá, vai criar um produto inovador que vai deixar meu cabelo ó, top. A maquiagem agora para pele negra, sabe? Porque antes eu não era contemplada e tudo que eu preciso na minha vida é uma maquiagem que chegue para o meu tom de pele. Isso É resolve? só para, assim, dizer, muito satisfeito em ouvir você falar isso, assim. É uma coisa que eu percebo, mas, assim, eu não faço parte do movimento, né? E não estou dentro do meu lugar de fala, né? Você está, obviamente. Mas, assim, é uma coisa que eu acho tão importante ser discutida, principalmente para a geração que a gente está comunicando aqui. A gente entender bem essa diferença, né? A gente precisa entender contexto, pessoal, precisa entender história, precisa pegar e ler, né? A gente, como professores, educandos, a gente tem que dar esse recado. Porque aí é como você disse, fica na coisa por ela mesma. E aí isso não vale apenas para o movimento negro, né? Isso vale para a questão, por exemplo, de gordofobia,
né? Sim. Isso vale para a questão do feminismo. Todo movimento social, na dinâmica do capitalismo que nós vivemos hoje, eles podem sofrer dessa, né? Eles podem ser capturados, digamos assim, pelo capitalismo, e a gente achar que, ora, é muito bom que exista todas linhas de salões para cabelos, né? Cabelos crespos, né? Digamos assim, ou para a questão marcas pensando a mulher, mas será que isso é suficiente? Obviamente que não, né? Então, eu acho isso uma fala muito importante sua. E eu achei assim, Exatamente. bem pertinente também, quando ela diz em sua fala, né, que realmente o racismo ele tá, as pessoas estão mais atentas. Estão sim mais atentas, até porque a mídia, o poder midiático sobre os fatos que ocorrem é muito na velocidade da luz, né? Ocorreu em Porto Alegre, mas aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba, todos já sabem, e esse pessoal são a voz dessa pessoa que ontem perdeu a vida. E acabam lutando, gritando e querendo justiça, e as lutas continuam, certo? Então, a questão da atenção, acredito, pelo que ela respondeu, né, pelo que a gente vê, estão bem mais atentas, sim, ao racismo. Agora, a prática é algo que tem que ser, de fato, trabalhado, e isso vai muito do seu interior mesmo, de algo muito tá muito internalizado isso, né? Mas a questão da atenção de ver realmente a prática do racismo, de percebê-lo, de ter essa percepção, eu acredito que sim, que está bem mais perceptível. Não dá para negar que está escancarado o que é racismo hoje, né? Mas aí, isso, exatamente. Aí tem duas questões. Uma, tá espalhado, mas não aceito, né? Porque muita gente, Exatamente. como a gente sabe, o presidente, por exemplo, como foi mencionado aqui por algum de vocês, ou acho que mais de uma pessoa falou, não reconhece. É só ele, é um caso isolado? Não, ele chegou lá com votos, milhares de votos, por várias questões também, que eu entendo que não é tão simples, sabe? Mas ele representa um projeto, ele não representa apenas a si mesmo, ele representa um projeto, né? Projeto que é neoliberal, projeto que é capitalista. Eu gosto muito de fazer essa discussão, eu não adensei muito porque, enfim, às vezes elas ganham um grau de complexidade que talvez não ficasse interessante para o nosso momento. Mas, pegando um gancho com o que Samara colocou e o que a gente estava dialogando, e Exaú e Jorismar colocou também, é que muitas iniciativas, inclusive dos movimentos sociais, são, e a palavra é essa mesmo, capturadas pela lógica desse modo de produção, né? Pela lógica capitalista. Aí, só para simplificar um pouquinho, qual é a lógica central do capitalismo? É desigualdades, tem que ter desigualdades para que os objetivos sejam alcançados, tem que ter exploração, né, para que exista uma apropriação da riqueza. A riqueza ela é produzida socialmente, todo mundo participa da construção da riqueza, mas ela é apropriada ou ela é detida ou, como eu posso dizer, fica nas mãos de uma parcela muito pequena, daquela parcela que manda, dos grandes capitalistas. E não é simplesmente uma pessoa que abriu uma empresa em casa que é capitalista, não é assim que funciona. Muita gente acha que é isso, mas não é isso. A gente está falando de poder, né? Inclusive o empreendedorismo, que essa questão de vai lá, seja criativo, abre uma coisa, vai vender pipoca, vai fazer qualquer coisa, mas se vira, vai empreender. É uma forma também muito corrente hoje que isso alcança também os movimentos sociais. Eu só estou tocando nesse ponto para dialogar com os movimentos sociais e para a gente pensar que a gente precisa ter uma visão crítica no que a gente vê. Quer dizer, eu vou olhar aquilo, mas eu vou analisar. Eu tenho sempre que pensar, refletir. O que é que eu estou vendo? O que é que está por trás daquilo? A gente vê uma empresa como a Avon, por exemplo, faz uma propaganda usando pessoas negras, porque pele, porque a cor, porque o cabelo, é porque está preocupada com a população negra? Não, quer vender. No outra detalhe central no capitalismo, para a gente entender esse modo de produção, é que tudo vira mercadoria.
É o que a gente chama de mercadorização da vida. Tudo vira mercadoria. Até nossos sonhos e desejos, as nossas lutas, elas também podem virar mercadoria no mundo capitalismo. Então, muitas vezes eu, né, enquanto movimento, eu não estou falando de mim especificamente, mas eu, enquanto movimento, eu posso estar também alimentando essa lógica, que é o que eu precisar, é o verdadeiro inimigo, eu posso estar alimentando essa lógica porque eu começo a centrar minha visão em mim, eu quero crescer, eu quero ter empresa, eu quero vender, e aí eu vou também agir dessa forma. Mas, de um modo geral, né, os movimentos têm, e a sociedade como um todo tem discutido mais. E, obviamente, isso é por conta das ações que são feitas pelos movimentos sociais. Então, principalmente no dia de hoje, a gente tem que fazer essa crítica, porque a gente tem que estar atento a tudo. Mas a gente quer mais mesmo celebrar, sabe? Hoje é um dia de celebração e é um dia também para nós de tomada de consciência, né? É da gente parar para refletir, sobretudo refletir o que é que eu estou fazendo enquanto pessoa e o que é que eu estou fazendo enquanto coletividade, no meu grupinho, escola sempre tem aqueles grupinhos, né? Às vezes são já por conta de preconceito, vamos quebrando essas panelinhas, mas vamos pensando o que é que eu fiz e o que é que eu posso fazer de melhor enquanto pessoa, enquanto grupinho, para que haja uma socialização, uma interação melhor com os colegas, com as colegas, com também entre alunos e alunas e professores e professoras, para que a gente possa, aos poucos, ir vencendo algumas barreiras desse racismo que nos permita algumas melhorias de vidas mais imediatas, porque, na realidade, a eliminação mesmo do racismo só quando se eliminar esse tipo de sociedade, porque falar de racismo estrutural é também entender que ele é uma das estruturas, ou seja, ele é uma das pernas, sabe? Que dá sustentação para esse modo de produção ficar de pé. Então, nosso compromisso a gente pode ver que é muito grande, né? Mas a gente consegue, Verdade, unida, a gente chega lá. é verdade. E assim, chegou o momento da gratidão, né? De agradecer por tudo que foi falado aqui, um momento rico. Eu acho que um momento aqui a gente não pode nem. Se fosse dar uma nota aqui, não era nem 10, era 1000. Um momento excelente, né? De aprendizagem, de troca, né? Onde a gente pôde conversar, foi uma conversa bem interessante e um dia muito especial. Então, eu gostaria de, agora, da mesma forma que a gente iniciou, vamos encerrar, né? A gente já temos 1 hora e 22 minutos de live e estamos na reta final da nossa live, né? Acho que foi tão bom que até passou um pouquinho de 1 hora, né? Mas isso aí faz parte. O que é importante, né? No dia de hoje, né? Enaltecer. E assim, vou terminar começando por Jorismar, depois Kiss e depois Samara, certo? Eu vou fazer uma pergunta, certo? E eu vou concluir com uma mensagem. Mas eu quero receber de vocês uma resposta. O Dia da Consciência Negra é importante, sim ou não? Jorismar pode se despedir e já dizer se é sim ou se não, ok? Tá ok. Eu quero primeiro agradecer a todos que toparam participar dessa live. Quando eu tive a ideia, Esaú comprou logo, Samara, e eu conversei com uma amiga minha, Alcione, ela falou, Jorismar, eu não posso dia 20, mas eu vou indicar uma pessoa super competente que vai desempenhar lá o debate muito bem. E aí ela me indicou Kizia. Muito obrigado por você ter participado conosco aqui do debate e que a gente vai lhe convidar outras vezes, tá? Você está tendo a oportunidade de falar para os nossos alunos lá do Rio Grande do Norte, né, que eu sou professor lá da Escola Severino Bezerra. E, Esaú, repete tua pergunta. Certo. Então, o Dia da Consciência Negra é importante? Você concorda com esse dia, sim ou não? Concorda com o Dia da Consciência Negra? Super concordo, Esaú. E, assim, o mais importante é que não venhamos lembrar apenas nesse dia, mas que seja uma luta constante de todos os dias, que a gente possa combater o racismo estrutural no nosso cotidiano, dentro da sala de aula, na escola, né? Em todos os locais,
no nosso vocabulário, que muitas vezes nós acabamos reproduzindo palavras, né, que são ofensivas, mas que nos foram ensinadas dizendo que não, isso não ofende, isso não tem nada a ver, e tem sim, certo? Mas é difícil, eu não vou dizer que é fácil, como o Kizia colocou. Muitas vezes nós acabamos tendo atitudes racistas, machistas, né, homofóbicas, e que a gente precisa se policiar em relação a isso. Então, não apenas hoje, no dia 20 de novembro, mas que todos os dias a gente possa prestar atenção em tudo que nós estamos fazendo, porque é muito importante a gente ter esse cuidado. Viu? E muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Obrigado. Agora a professora Samara, né, vai se despedir e vai também dizer se concorda ou não, né, com esse Dia da Consciência Negra. Bom, como professora de história, né, obviamente as datas, elas realmente são marcos, né, marcos no tempo. Então é importante, sim, existir esses marcos. E um marco como esse, que foi proposto pelas pessoas, mas, né, as pessoas que de fato são destinadas, né, a esse marco, né? Porque muitos dos nossos marcos históricos foram definidos por poderosos, né? Foram definidos por homens brancos engravatados, né? Quando nós temos um marco como esse, que foi pensado dentro de uma luta, num contexto de luta, se faz extremamente necessário, obviamente. E é um momento de reflexão, mas como o Jorismar falou, é um momento que precisa ser contínuo, né? Precisa ser continuado, não pode ser esquecido. E agradecer, agora que respondi a pergunta, agradecer imensamente a Kícia e a todos os que estão presentes por termos essa oportunidade. Essa questão do tempo, ele é muito relativo, né? A gente sempre fala isso. O tempo é relativo. Quando a coisa está boa, sempre vai além, né? Então, como estava tão legal que a gente acabou passando um pouco. E essa discussão, como vai ficar salva, eu provavelmente vou até pedir licença, né, ao Joris Maia, ao Isaú, provavelmente vou até passar para os meus outros alunos de sociologia, porque aqui foi um bate-papo, né? Aqui tem história, aqui tem sociologia, movimentos sociais, muito do que aqui se falou tem muita relevância para o estudo da sociologia, e é uma coisa assim que foi um momento assim bastante interessante, construtivo, tanto para os alunos mais novos, para os alunos mais, né, avançados, e acho que a mensagem principal da gente aqui é reflexão, é crítica, é estudo, né? E fazer da escola esse lugar de reflexão mesmo, né? Então, e essa oportunidade foi bastante rica para mim, enquanto professor, enquanto profissional, poder conversar com uma pessoa que está diretamente dentro desse movimento, né? Então, muito obrigado, Kícia, e que muito boa sorte para você, que você consiga nessa luta por todos nós, por toda a ancestralidade que você traz em si, né, que é muito importante, né? As vozes que foram caladas, faladas, estão falando por você hoje. Então, muito obrigado por sua prática, né? Era isso. Obrigado, professora Samara. E agora, Kícia vai dizer, né, vai fazer o momento de despedida e vai dizer se concorda ou não com o Dia da Consciência Negra. Pois é, vou começar agradecendo também esse momento de partilha. Foi muito, muito, muito rica para mim também, né? Essa troca de saberes, ela é sempre muito construtiva. E assim, a gente se conhecendo agora e eu já senti uma interação muito bacana entre nós. Eu gostei muito mesmo, estou muito satisfeita. Como o Jorismar apontou, né? Alcione é uma pessoa muito cara para mim também e representa essa união que a gente tem, essa coletividade, essa construção que a gente tem, né? De eu não posso, tu pode, vamos, sabe? Porque a gente entende a importância mesmo de fazer esse debate, né? Quando a gente conversou sobre o público, eu fiquei, não é muito público que eu costumo dialogar, mas é muito importante. Vamos embora, vamos enfrentar, porque a gente tem muito para construir, muito para aprender, muito para ensinar também. Por muito tempo a gente era vista só como quem sequer poderia aprender, quem dirá ensinar. E a gente entende que a gente pode
e deve aprender e ensinar, é sempre essa troca. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. Eu espero ter uma devolutiva depois, porque como eu não consegui acompanhar o chat, né, espero que esses links sejam disponibilizados para que os adolescentes, não sei se tem crianças também, possam, nosso público, né, possa acessar esse material depois. E é isso, eu estou muito agradecida. E se é importante, é demais, né? É mais que importante, é essencial que esse debate seja feito. Sobretudo quando a gente faz nessa perspectiva de não apenas celebrar, porque celebrar é muito importante, mas celebrar sempre trazendo problematizações, sempre refletindo, sempre trazendo a crítica, porque quando a gente critica, quando a gente analisa, sabendo que o conhecimento ele não é acabado, a gente tem a possibilidade de aprofundar mais, sabe? De poder se aproximar mais à realidade tal como ela é, certo? Então, deixo aqui minha gratidão e que possamos construir muita coisa juntos e juntas, lutando sempre. Obrigado por tudo, gratidão. E para finalizar, né, o texto, como eu disse a vocês, para finalizar nossa live, é um texto de Juliana Fernandes. Ela fala assim: eu concordo sim com o Dia da Consciência Negra, não porque somos de etnia diferente, sim porque somos especiais. Somos de descendências que foram escravizadas. E essa libertação foi importante, sim. Ganharmos um dia relembra o mundo desse mínimo detalhe. Não encaro esse dia como preconceituoso, como destacam alguns negros. Creio que quem é contra esse dia é o mais preconceituoso. O mundo é preconceituoso. E antes de apontar seu irmão, olhe para o seu umbigo. Se aceite como é. De que adianta você ser preto ou branco, amarelo ou vermelho, se seu comportamento diante das diferenças é dos piores? Pois é, gente, vamos acabar com o nosso preconceito das coisas diferentes. Vamos amar incondicionalmente como se não houvesse amanhã. Que seja rico, pobre, preto ou branco, brasileiro ou estrangeiro. Como diria um grande poeta, a alma não tem cor. Por isso agradeço o dia de hoje. E lembre-se, meu povo, Dia da Consciência Negra, sim, por que não? Lindo dia a todos e aproveite que podem usufruir deste dia de hoje para amar e pensar. Juliana Fernandes. Então, gratidão por tudo, pessoal, e é isso. Fica essa mensagem e damos por encerrado nossa live, né? Gratidão e tchau.